Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para uma videoaula sobre a segunda lei da termodinâmica. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa. Não nos permitimos saber aquele que aconteceu antes ou depois. O exemplo aqui do pêndulo, né? Como saber se primeiro ele estava na direita para depois ir para a esquerda, ou se o caso contrário, ele começa da esquerda e vai para a direita. Tais fenômenos, como esse exemplo, são denominados fenômenos reversíveis, tá certo? Porém, a gente sabe que na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. Ou seja, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos, há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Então, essa frase aí foi citada pelo autor de livros, né, de física, Alberto Gaspar, tá? Assim, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir entre o antes e o depois. Um exemplo aqui, né? Um copo com água gelada, que está a 10 graus Celsius, colocado sobre a mesa, a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, o que, que vai acontecer? De uma forma espontânea, de uma forma natural, a água vai receber calor do ambiente, elevando a sua temperatura até atingir o equilíbrio térmico. E nunca o contrário, nunca de forma espontânea. Então, portanto, gente, o calor se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura quando for um processo espontâneo. Como a física busca entender e descrever a natureza através de leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá, vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando essa regra ao funcionamento das máquinas térmicas, nós temos que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte, né, uma fonte quente, por exemplo, né, e transformá-lo integralmente em trabalho. É o que a gente chamaria de rendimento de 100%, né? Imagine se toda a energia recebida pela máquina térmica fosse convertida em trabalho. Ela teria um rendimento de 100%. E isso é impossível, tá certo? Então, numa máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente, representado aqui, ó, Q, quantidade de calor, e o Q minúsculo aqui, o índice, né, da fonte quente, será transformado parte em trabalho, aqui representado pela letra tal, e o restante rejeitado para uma fonte fria. Então, Q, quantidade de calor, e o Fzinho aqui representa que é a quantidade de calor para a fonte fria, rejeitado para a fonte fria. Então, na conservação então da quantidade de calor, nós temos que a quantidade de calor aqui, ó, recebido pelo sistema aqui, né? Eu tenho a fornalha aquecendo o líquido e o gás aqui, ó, movimentando o pistão. Então, repare que essa quantidade de calor que está sendo recebida aqui pelo líquido, uma parte está realizando trabalho, só que uma parte do calor vai ser, né, liberada aqui para o meio ambiente, tá? Para a fonte fria. Então, o total que é fornecido é igual à soma do trabalho mais a quantidade de calor que é liberado para o meio externo. Então, é conservação e transformação de energia. Aí, para vocês pensarem um pouco, gente, né, buscar fazer algumas pesquisas aí,
né? É antiga a ideia de construir uma máquina que possa perpetuar seu movimento a partir de uma energia produzida por ela mesma. Imagine uma própria máquina que alimenta o seu funcionamento infinitamente, sem parar, né? Será que é possível construir essa máquina? Tá certo? Então, de certa forma, vocês tentem relacionar essa pesquisa aí com as leis da termodinâmica para ver se isso é possível ou não. Então, pesquise sobre o modo perpétuo, já houve até várias tentativas de se construir essa máquina, né? E responda se é possível construir tal máquina de forma a obedecer às leis da termodinâmica, que falam da conservação e transformação de energia. Então, fica aí a dica para as pesquisas, ok? Bom, o funcionamento de uma máquina térmica pode ser representado por esse diagrama aqui, ó. Então, esse esquema aqui representa o quê? Eu tenho uma fonte quente que vai mandar aqui uma quantidade de calor, então o Q maiúsculo da fonte quente, né, para a máquina térmica, igual a gente viu da fornalha lá, né? Aí essa máquina vai pegar um pouco dessa energia aqui, ó, e vai converter em trabalho, tá? Mas uma parte vai ser liberado pelo meio externo, para a fonte fria, ó, que é o Q da fonte fria, quantidade de calor da fonte fria. Então, eu tenho que o trabalho realizado é justamente a diferença entre a quantidade de calor que a máquina térmica recebe da fonte quente em relação à quantidade de calor que ela libera para a fonte fria. Então, essa diferença da quantidade de calor, eu tenho o trabalho realizado pela máquina térmica. Bom, tente identificar na máquina térmica ilustrada aqui a fonte quente, o trabalho realizado e a fonte fria. Vocês conseguem identificar? Então, olha só, da onde está vindo a energia em forma de calor? Fonte quente, a fornalha, tá certo? Aquecendo o líquido aqui, ó. Onde está sendo o trabalho realizado? Conseguem ver? Então, qual é a condição para realizar trabalho? Tem que ter deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento, não é isso? Então, olha aqui o pistão movimentando, ó. Ora expande, ora comprime, ó. Então, eu tenho um trabalho sendo realizado aqui, tá certo? E essa fonte fria? Onde que está sendo liberado esse calor da fonte fria? Para o meio externo aqui, né? Então, vamos observar, ó. A fonte quente corresponde ao aquecimento da água na caldeira, fazendo ela se tornar vapor. O trabalho realizado corresponde ao movimento do pistão para cima e para baixo, né? Devido à expansão e compressão ali, tá certo? E a fonte fria, com a abertura da válvula, a água fria liberada dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar. Então, aqui, ó, eu tenho um resfriamento, né, do vapor, onde ele se torna líquido novamente, ó. Então, essa válvula aqui, ela consegue fazer esse líquido, esse vapor, né, se condensar, ou seja, se tornar líquido. Aí eu posso reaproveitar esse líquido, fazendo um ciclo aqui, né? Retornando com esse líquido para cá, para ele ser reutilizado, tá certo? Se a gente não tiver isso aqui, né, a fonte fria seria o meio externo aqui, né? O calor sendo liberado para o meio externo. Ok, gente? Então, isso aqui é um processo cíclico, né? Em que eu posso reutilizar aqui, ó, né, essa água depois do vapor se tornar água novamente um processo de condensação. Como você pode observar, o calor rejeitado na fonte fria não pode ser mais aproveitado na máquina em outro ciclo. Essa energia torna-se indisponível, tá certo? Então, esse calor que é liberado para o meio externo não tem como ele ser reutilizado pela máquina térmica. O físico Eduard Boltzmann, em sua análise estatística da termodinâmica, afirmou que esta energia indisponível tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, dando à segunda lei da termodinâmica um novo enunciado. Que enunciado é esse? Em qualquer sistema físico, a tendência natural é sempre o aumento da desordem.
O restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispêndio, que é gasto de energia. Então, gente, a tendência natural é a gente ter um aumento da desordem. E como que chama esse aumento da desordem? Qual é o nome que é dado para isso, né? A tendência à desordem, ela é medida, né? Recebe o nome de entropia. Logo, quanto maior for a desordem no sistema termodinâmico, maior será sua entropia. Então, nós chegamos à conclusão que, em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre vai aumentar, ok? E o rendimento de uma máquina térmica? O que é isso, rendimento, né? O rendimento é quando a gente compara a energia que ela recebe em forma de calor com o trabalho realizado. Então, o rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor que é transformado em trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, esse N do alfabeto grego, né? É igual trabalho em relação ao quê? A quantidade de calor recebido da fonte quente. Por que eu multiplico por 100 aqui? Para eu dar a resposta em 100%. Então, eu divido o trabalho pelo calor da fonte quente e multiplico por 100. Então, por exemplo, se o rendimento da máquina térmica é 40%, significa que ela está conseguindo aproveitar 40% da energia que ela recebe para realizar trabalho, tá? O trabalho pode ser definido também, nós vimos anteriormente que o trabalho é o quê? É a diferença da quantidade de calor da fonte quente para a fonte fria. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do trabalho, eu posso colocar a quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Então, simplificando essa equação aqui, ó, eu obtenho uma nova equação para o rendimento, sendo que nessa equação eu não preciso colocar o valor do trabalho. Eu preciso do calor da fonte fria e a quantidade de calor da fonte quente. Então, lembrando, gente, que o rendimento sempre vai dar 0,1, 0,2, 0,25. O que significa isso? 0,25 é 25%, né? Usando essa equação aqui. 0,30 é 30% o rendimento, tá certo? Bom, se a máquina operar em ciclos, que a gente chama em ciclo de Carnot, aí nós teremos a equação nessa forma aqui, ó. Eu posso colocar o rendimento em função da temperatura. Então, o rendimento seria 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Fiquem atentos, gente, ao sistema de unidades, né? No Sistema Internacional de Unidades, o calor é dado em Joule e a temperatura é dada em Kelvin. Já no sistema do dia a dia, né? Nós utilizamos muita caloria como forma de energia, né? E a temperatura em Celsius. Ok, galera? O rendimento de uma máquina térmica, conforme a segunda lei da termodinâmica, né? Se o rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, então nós temos aqui, ó, rendimento trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente vezes 100 para dar resposta em porcentagem, ok? Como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei da termodinâmica proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Ou seja, gente, nenhuma máquina térmica operando em ciclos consegue converter em trabalho toda a energia que ela recebe da fonte quente. Ok? Então, se tiver um rendimento 100%, isso está contrariando a segunda lei da termodinâmica. Isso é impossível. Na prática, não ocorre, né? Tentem pesquisar sobre as máquinas moto perpétua aí, tá certo, galera? Bom, e tem as máquinas térmicas reversas, né? O que é isso? A irreversibilidade se dá em processo espontâneo, porém com gasto de energia. É possível fazer processos onde ocorrem de modo inverso ao que ocorre espontaneamente. Por exemplo, a geladeira. Dentro da geladeira é a fonte fria, o meio externo é a fonte quente.
Mas o que que a geladeira faz? Ela retira calor da fonte fria e joga para o meio externo, não é isso? Só que isso não é um processo espontâneo. Você tem que ter um motor para realizar esse trabalho. O processo espontâneo seria o contrário, né? A fonte quente passando, transferindo calor para a fonte fria. Aqui é o contrário, o calor está sendo retirado da fonte fria, tá? Por isso, são máquinas térmicas reversas, ok? Então, vamos tentar entender aqui cada etapa de transformação na geladeira, né? Nós temos aqui representada a geladeira tem um compressor, um, um condensador, né? A grade aqui atrás da geladeira onde é liberado o calor, né? Um evaporador e o gás que passa por parte aqui dessa tubulação, né? Então, vamos lá. O compressor envia o gás liquefeito, ou seja, condensado, né? Então, o compressor envia esse gás comprimido por uma tubulação, uma serpentina de pequeno diâmetro, localizado na parte traseira do refrigerador. Então, está aqui, ó, o compressor envia o gás, é nessa região aqui vermelha, onde está a geladeira aqui, tá certo? Na unidade de evaporação, localizada no congelador, então logo aqui em cima, né? E painéis de resfriamento, o gás passa por uma tubulação de maior diâmetro e expande. Então, quando ele passa aqui dessa tubulação vermelha para essa azul, ocorre uma expansão rápida, evaporando no processo adiabático, ou seja, sem que haja troca de calor com o meio externo, é muito rápido. Isso provoca o resfriamento do gás, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Aí, é justamente nesse ponto aqui, ó, nessa passagem de uma tubulação para outra, tá? Que ocorre o resfriamento do gás. Então aqui o gás passa com uma temperatura bem baixa, tá certo? E vai caminhar aqui, ó, pelo congelador, descendo e voltando ao compressor. Ao longo da tubulação do evaporador, o calor flui do interior da geladeira para o gás, que retornará ao compressor. Então, durante todo esse caminho aqui, ó, essa trajetória do evaporador, né, o calor flui do interior da geladeira para esse gás. Tá certo? Então, retirando aí, né, o calor do interior da geladeira, tá certo? E retornando para o compressor. Aqui mostrando exatamente essa região, ó, do evaporador. E aqui embaixo também nós temos essa região sendo representada, ó. Então, podemos representar esquematicamente o trabalho realizado, o calor lançado na fonte quente e o calor retirado da fonte fria. Então, olha só, o calor está sendo retirado aqui de dentro da geladeira, que é a fonte fria, né? Então, portanto, tem um motor que está realizando esse trabalho, uma vez que não se trata de um processo espontâneo, porque a gente retira o calor de uma fonte fria e joga para o meio externo, que é a fonte quente. Então, aqui, ó, é onde vai dissipar a energia para o meio externo. A fonte quente, que é essa parte aqui de trás da geladeira. Bom, a máquina térmica, a gente falou de rendimento, né? E o refrigerador, a gente fala em eficiência, eficiência de um refrigerador. A eficiência, representada pelo esse Ezinho aqui, ó, corresponde ao coeficiente obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado. Então, aqui, ó, a eficiência, eu vou dividir a quantidade de calor da fonte fria pelo trabalho realizado, eu tenho a eficiência dessa máquina, desse refrigerador. Considerando que o trabalho é a diferença da quantidade de calor da fonte quente para a fonte fria, eu posso substituir o trabalho aqui embaixo, ó. Então, eu obtenho essa nova equação aqui. Tanto faz eu usar uma ou outra. E se o refrigerador operar em ciclo, né? Ciclos de Carnot, a gente tem então que a eficiência será dada por, então onde está calor eu posso usar o quê? Temperatura. Então a eficiência vai ser a temperatura da fonte fria dividido pela diferença entre a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria.
Então, pessoal, o que nós preparamos para a segunda lei da termodinâmica foi isso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Um grande abraço.